Então, queridos irmãos, venho por meio deste vídeo caseiro, fazer uma partilha sobre a encíclica, sobre a carta do Papa escrita aos jovens, que se chama Christus Vivit. Já é muito interessante o título, o nome, que nós sabemos nos documentos da igreja sempre assumem aquelas primeiras palavras, do documento. Christus Vivit. O que significa? Bom, significa muitas coisas, nós sabemos disso, mas é bem interessante notar que se toca o elemento fundamental, se pode dizer, na verdade, pascal da nossa fé. Nossa fé na ressurreição. Cristo vive. E é justamente o tema da ressurreição, e o Papa chama Jesus de ressuscitado várias vezes durante o documento. Justamente ali está o ponto, vamos dizer assim, o núcleo que nos faz compreender o que é juventude. O Papa fala de juventude, sim, ele está falando para os jovens, mas inclui neste discurso todos os homens, toda a igreja. E é interessante porque fazendo isso, o Papa vai para além de uma dimensão de juventude temporal. Ele vai para além de uma dimensão, vamos dizer assim, de uma etapa da vida, mas ela é uma forma de viver. A juventude é muito mais, apresentada pelo Papa, é muito mais do que aquela etapa, vamos dizer assim, breve da vida, porque, afinal de contas, passa e passa rápido. A juventude é uma forma de viver, é uma forma de viver com Cristo ressuscitado. E vivendo com Cristo ressuscitado, somos sempre tornados jovens, rejuvenescidos. E deste modo, sim, deste modo podemos cumprir, a igreja é chamada a cumprir sempre esse chamado de ser jovem. Então vamos, mais do que uma pregação, eu vou ler alguns pontos que eu achei importantes, são vários na verdade, a partir do capítulo 1 e 2, e simplesmente comentar. Então, mais do que uma pregação, vai ser um comentário ao capítulo 1 e 2 deste documento. Então, o documento inicia: Cristo vive. É Ele a nossa esperança e a mais bela juventude deste mundo. Então, aqui já está classificado de cara, o Papa já apresenta todo o fundamento da juventude a qual ele quer, a juventude que ele quer anunciar para nós e para os jovens. Tudo o que toca torna-se jovem, fica novo, enche-se de vida. Então, juventude, para o Papa, já nas primeiras palavras, e ele diz, por isso, as primeiras palavras que quero dirigir a cada jovem cristão são essas: Ele vive e quer te vivo. Ou seja, é o encontro com Cristo ressuscitado. É este encontro que faz com que a vida do jovem, a vida de todo um homem, a vida da igreja se rejuvenesça. Tudo o que toca torna-se jovem, fica novo. Está em ti, está contigo e jamais te deixa. Por mais que te possas afastar, junto de ti está o ressuscitado, que te chama e espera por ti para recomeçar. Quando te sentires envelhecido pela tristeza, os rancores, os medos, as dúvidas ou os fracassos, Jesus estará ao teu lado para te devolver a força e a esperança. Olha só, o conceito de velhice, que não é o passar da idade, não é o que nós chamamos de terceira idade. O conceito de velhice que o Papa apresenta, que já está justamente em contraposição com o que ele quer apresentar como juventude. O conceito é a tristeza, o rancor, os medos, as dúvidas, os fracassos. Jesus está ao teu lado para te devolver a força e a esperança. E a esperança é um dos elementos fundamentais para viver essa juventude. O que a palavra de Deus diz sobre os jovens? Diz o Papa, se pergunta e na verdade responde. Então o Papa começa a apresentar vários personagens da Sagrada Escritura que na sua juventude foram mediadores de uma graça de Deus para o povo. E aí nós teríamos uma imensidão de nomes a citar. O rei Davi, quando foi escolhido, ainda era um rapaz. O profeta Samuel andava à procura do futuro rei de Israel,
E um homem apresentou-lhe como candidato os seus filhos mais velhos e mais experientes. Então Jessé vai lá e diz assim, não, certamente se está por aqui o futuro rei de Israel, certamente vai ser esses meus filhos aqui, os mais experientes, os mais dotados assim, né, de força não só física, mas também já formados numa força moral. E assim ele vai indicando cada um. E no entanto, Deus não havia escolhido nenhum desses, né? E aí, o rapazinho, né, o Davi, o jovem, é esse que está pastoreando. Esse pastor, aquele que está com as ovelhas, cuidando justamente das ovelhas do seu pai e de sua família. A glória da juventude está mais no coração, diz o Papa, do que na força física ou na impressão que provoca nos outros. Então, vemos já claramente o que é juventude para o Papa. Isso vai se repetir no documento, vai se repetir em conceitos diferentes, de forma diferente, vai se repetir o mesmo pensamento de juventude. Juventude é aquela pessoa que não somente na idade, né, e muito mais numa vida de esperança, numa vida de fé, numa vida de confiança em Deus, se entrega. Esta pessoa que é capaz de escutar a voz de Deus e cumprir esta voz. Deste modo, a sua esperança não desfalece. Ela não cai na tristeza, nos rancores, nos medos, nas dúvidas por causa dos fracassos ou nos fracassos. Mas ela se ergue e está pronta a recomeçar. Então, quando se diz Deus vê o coração e vê o coração jovem de Davi, e jovem destes daí, são aqueles que preferiram confiar em Deus do que em si mesmos, né? Salomão, quando teve de suceder a seu pai, sentiu-se perdido e disse a Deus: eu não passo de um jovem inexperiente que não sabe ainda como governar. No entanto, a audácia da juventude impeliu-o a pedir a Deus a sabedoria e entregou-se à sua missão. Então nós vemos aqui alguns elementos muito importantes já apresentados pelo Papa. O jovem é aquele que tem grandes desejos, profundos desejos, aqui estamos falando no campo bíblico, né? O jovem Davi, o jovem Salomão, ele que construiu o templo. Davi, vamos dizer assim, ele unificou o reino de Israel. O reino era dividido entre reino do norte e reino do sul. Davi conseguiu unificar o reino, e não só unificar, mas tornar notório o reino de Israel. Israel é um país, sempre foi um país muito pequeno em meio a grandes nações, com grandes culturas, com grandes exércitos. E, no entanto, Davi consegue unificar e trazer um nome para Israel. Salomão ainda consegue ampliar este reino, fazer negócios com vários reis da época, imperadores, e deste modo ele também amplia e faz um grande trabalho além da construção do templo. Então, grandes desejos habitam no coração do jovem. Mas é muito interessante essa postura de Salomão, né? Porque ele diz assim: eu sou um jovem inexperiente, né? Quando o jovem ele com os seus desejos pensa saber tudo e quer fazer tudo ao seu modo, né, com todos os seus ímpetos, certamente terá muitos fracassos e assim ocasiões de aprender. Mas essa oração, né, não passo de um jovem inexperiente que não sabe ainda como governar, ela toca o coração de Deus e ela traz uma resposta imediata à sabedoria. Salomão foi aquele que recebeu uma grande, vamos dizer, parcela, uma participação na sabedoria divina. No entanto, né, como diz o texto continua, algo parecido aconteceu também com o profeta Jeremias, chamado a despertar o seu povo quando era ainda muito jovem. Temeroso, disse: ah, Senhor Deus, eu não sei falar. Ainda sou um jovem, né? Na verdade, se nós lêssemos o texto em hebraico, diria: eu não tenho barba, né? Na verdade, não é só eu sou um jovem, mas eu não tenho barba. Ou seja, indica justamente aquele estado ainda, vamos dizer assim, entre a adolescência e a juventude, mas Deus chama ali, né? Assim como chamou, e o Papa já falou, né? Falou anteriormente desses parágrafos aqui, ele fala de Samuel também, que é chamado
profeta e juiz, muito importante para justamente começar um novo período na terra, no tempo, na vida de Israel, que é a passagem dos juízes para o tempo da monarquia. Então, aqui agora Jeremias ainda não tinha barba, ou seja, uma pessoa realmente, vamos dizer assim, desprezível. A barba para o mundo oriental é muito importante, tanto que se você olhar os judeus tradicionais, se você olhar os árabes tradicionais, eles vão manter a barba, porque ali é o sinal do respeito, da virilidade, também um sinal religioso. Então, tudo aquilo ali indica justamente uma pessoa formada. Mas Jeremias é chamado sem tudo isso. Porque Deus gosta, né? Porque se nós nos perguntássemos, né? Porque Deus, por vezes, né? Dentro da história de Israel, porque não é 100%, mas nós vemos muitas vezes a predileção por escolher pessoas assim, jovens, né? Pessoas que parecem não serem dotadas de certos atributos que talvez uma vida mais fixada, mais adulta tenha. Por que Deus faz isso? Para mostrar o seu poder, para manifestar a sua glória, para dizer que quando Ele quer realizar uma obra, Ele não quer simplesmente, ele só quer contar com uma coisa: a decisão firme de um jovem ou de uma pessoa decidida por Ele e por isso que se entregue completamente ao seu projeto. É a única coisa que Deus precisa. E isso é ao mesmo tempo o segredo da juventude. Então nós vemos aí o quanto essa entrega do profeta Jeremias se faz com a força, une duas coisas: o frescor da juventude e a força de Deus. Assim também com Samuel, assim também com Davi, assim com cada um, né? O Papa citou Gedeão e tantos outros que, por meio do frescor da juventude, mais apoiado, não a juventude pela juventude, não a pessoa, não é um lobby da juventude, né? Assim, não é isso, não é esse o objetivo do Papa. É indicar justamente que esse frescor, se for, né, justamente embasado, fundamentado na força divina, que potência tem? Porque são aqueles que podem ser podem quase entrar naquela categoria dos desprovidos, né? Nós temos os pobres, os estrangeiros, as viúvas. Quando Deus chama um jovem para cumprir uma missão pública, esse jovem se sente exatamente nesse estado, né? Meu Deus, quem sou eu diante de tantos anciãos, tantos sábios? E lembremos que os anciãos em Israel contavam, eles faziam parte do Sinédrio, eles faziam parte do governo da população. Quem sou eu para poder manifestar aqui a minha voz? E, no entanto, Deus muitas vezes fez e continua fazendo isso em meio à sua igreja, em meio ao seu povo. Assim também Daniel, que o Papa acaba não citando, mas o Daniel, o profeta Daniel, que em meio àqueles anciãos que tramam contra Susana, o Espírito de Deus vem sobre Daniel e ele se coloca a falar em meio ao julgamento. Ele que é um jovem, vários anciãos estavam ali para julgar. E, no entanto, Deus deu a um jovem o dom da ancianidade, ou seja, aquela sabedoria para escutar, discernir e levar o povo, na escuta da voz de Deus, levar o povo na direção que Deus quer. Olha só que coisa impressionante. Isso me lembra, é um dos objetivos também da nossa formação, é a relação disso tudo com o nosso carisma, que é bem clara, né? Mas eu me lembro de uma frase do Ronaldo que, desde a minha juventude, né, eu sempre usei, né, sempre acreditei que nós podemos ser jovens, mas se nós tivermos uma vida de oração, e é justamente isso que se fala aqui, ou seja, essa confiança em Deus, teremos a maturidade que muitos adultos não têm. Teremos uma sabedoria que muitos adultos não têm. Cumpriremos, vamos dizer assim, no plano divino, os projetos divinos, que talvez muitas pessoas que se acreditem, vamos dizer assim, capacitadas para isso, podem acabar por não cumprir, por confiar mais em suas forças. Então o jovem, com seus grandes desejos, e se colocar todo esse desejo em uma confiança profunda em Deus, então realmente algo novo acontece. Nós temos no Novo Testamento também muitas parábolas, muitas questões, eu quero elencar algumas que o Papa citou.
A parábola do filho mais jovem, né, que quis partir de casa, da casa paterna para um país distante, mas os seus sonhos de autonomia transformaram-se em libertinagem e devassidão, justamente porque o jovem, com seus grandes desejos, se isso não for fundamentado, né, se não for solidificado no bem, nas virtudes, naquilo que é o melhor, então realmente não tem para ele vai, vamos dizer assim, isso vai desembocar certamente em libertinagem, devassidão e em outras coisas como nós vemos, né? E provou a dureza da solidão e da pobreza. Todavia foi capaz de reconsiderar e começar de novo. Decidiu levantar-se. É típico do coração jovem, diz o Papa, estar disposto a mudar. Ser capaz de levantar-se e deixar-se instruir pela vida. Olha só que interessante. Essa juventude do qual fala o Papa, que esse constante caminho de renovação é também o deixar-se mudar. É também o ter a coragem de mudar, porque o jovem está construindo, né? A vida adulta madura é aquela vida já, de certo modo, construída, ou pelo menos em grande parte construída, você vai continuar naquele, vamos dizer assim, naquele passo já dado, né? Enquanto é próprio da juventude, né, da juventude no seu campo humano, nos seus aspectos humanos, o construir, o começar. E por isso o jovem ele é capaz de ver, oh, não, aqui não está sendo meu caminho melhor, nós vamos por um outro caminho, né? Nós vamos pegar um outro caminho. Então essa capacidade de mudar de direção, essa capacidade de mudar o seu caminho, isso é importante porque é uma característica fundamental para quem quer seguir a Cristo. É capaz de deixar-se instruir pela vida. É capaz de dizer, aqui eu errei, nem que a gente tenha que derrubar tudo. Vamos recomeçar tudo, né? O jovem construiu pouco normalmente, né? Mas vamos derrubar esse pouco que nós construímos para construir mais, né? Como dizia Francisco, pouco ou nada fizemos, vamos começar de novo. É necessário muita coragem, porque às vezes a nossa vida ela se enraiza, até mesmo dentro da comunidade, logicamente, né? Isso se está em todos os pontos, e aí ela se enraiza de tal modo num estilo de vida que nós podemos não ter mais a coragem de fazer o caminho desse jovem, de olhar e perceber que há algo errado. E de ter a coragem de dizer, olha, realmente aqui eu acho que tomei caminhos, estradas que não deveria ter tomado. E recomeçar, ter coragem, vamos dizer assim, simbolicamente, de derrubar tudo. Vamos derrubar tudo e construir corretamente aquilo que deve ser construído. Ou pelo menos derrubar a parte que está errada e vamos construir em cima do que está sólido, né? Então essa coragem ela é fundamental para o aspecto de juventude da qual fala o Papa. Como não acompanhar o filho nesta nova tentativa, diz o Papa, ou seja, o pai, como não acompanhar o filho diante deste reconhecimento? Mas o irmão mais velho já tinha o coração envelhecido e deixou-se possuir pela ganância, o egoísmo e a inveja. Certamente esse irmão mais velho não era tão mais velho assim. Então, mesmo assim, um coração envelhecido. Jesus louva mais o jovem pecador que retorna o bom caminho do que aquele que se julga fiel, mas não vive o espírito do amor e da misericórdia. Jesus, o eternamente jovem, olha como o Papa o chama, o eternamente jovem. E a nossa vista pode parecer uma coisa assim um pouco estranha, né? O eternamente jovem, meio forçada para falar para os jovens, mas há um fundamento bíblico para isso que o Papa vai dar à frente, né? Quer dar-nos um coração sempre jovem. E como já falamos, não é a bandeira da juventude, não é o lobby da juventude que o Papa está levantando. Está levantando justamente essas características fundamentais. Assim, Nolo pede a palavra de Deus: purificai-vos do velho fermento, para serdes uma nova massa. Ao mesmo tempo, convida-nos a despojarmos-nos do homem velho, para nos revestirmos do homem novo. E aí, se nós olharmos essa parte dentro do documento, tem uma nota que diz assim, que o homem novo, né, indicado por São Paulo em Colossenses 3, versículo 9, versículo 10, pode ser traduzido também pelo homem jovem.
Sim, o homem jovem. Então, ser revestido do homem jovem. Que homem jovem? Jesus Cristo. Né? Justamente desse aspecto de juventude, porque nós sabemos que o termo em hebraico, ou perdão, em grego, nós temos duas palavras, perdão, para indicar aquilo que é novo, né? Nós temos o novo, vamos dizer assim, cronologicamente e qualitativamente, né? Jesus, ele é este novo qualitativamente, né? Ele é qualitativamente melhor. Mas este qualitativamente também pode ser cronologicamente. Então nós temos aqui um elemento, Jesus, ele é o homem novo, mas pode ser também, né? Poderia ser compreendido também como um homem jovem, sem deixar esse aspecto do novo qualitativamente, logicamente, que é o primeiro sentido do termo, né? Do termo, porque nós temos o kainos e temos o neos, né? Neos é o novo mais novo de tempo e kainos é o novo mais qualitativamente, né? Então, é muito importante. Então, Jesus é este homem novo, né? Eu não vou dar intervalo aqui, se vocês quiserem dar um intervalo, vocês param e depois continua, né? Eu vou continuar direto, tá certo? E quando quer explicar o que é revestir-se dessa juventude que não cessa de se renovar, diz que significa ter sentimentos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, palavras de Paulo, se alguém tiver razão de queixa contra o outro. Isso significa que a verdadeira juventude é ter um coração capaz de amar. Então o Papa ele vai entrando nos aspectos fundamentais da juventude, coração capaz de amar. Pelo contrário, mostrando agora, vamos dizer, o oposto, aquilo que envelhece a alma é tudo que nos separa dos outros. Por isso mesmo conclui, acima de tudo isto, diz o apóstolo Paulo, revesti-vos do amor, que é o laço da perfeição. A palavra de Deus diz que os jovens devem ser tratados como irmãos e recomenda aos pais, não irriteis os vossos filhos, para que não caiam em desânimo. Um jovem não pode estar desanimado. É próprio dele sonhar coisas grandes. E o Papa faz aqui uma análise também interessante da juventude. Ele não pode. Um jovem desanimado ele perde uma característica fundamental de sua juventude, isso no plano humano. É próprio dele sonhar coisas grandes. O jovem precisa estar olhando para, vamos dizer assim, o seu futuro e desejar coisas grandes. Buscar horizontes amplos. E aqui está um aspecto fundamental, porque isso é psicologicamente, é o que acontece na vida de um jovem. E o Senhor se utiliza disso justamente para dar a esses jovens uma grande missão. Os grandes horizontes. O sonho grande do jovem, que não é do jovem simplesmente, é divino. Então o Senhor dando uma vocação na juventude, e nós, comunidade Shalom, sabemos muito bem o que significa vocação na juventude, então é desnecessário falar sobre isso, mas eu quero ressaltar uma coisa, que o Padre Léo, quando morou comigo em Volterra, ele disse numa homilia de renovação de promessas, e aquilo ali me marcou, porque ele dizia assim, se diz que o jovem, né, a idade de 15 anos, depois da crisma, aquela idade é uma coisa dita na Itália, uma coisa dita na França, na Suíça, acredito que aqui na Alemanha também, que aquela idade é a idade onde a pessoa sai da igreja, né? Então a pessoa abandona a igreja. Então esse estado da juventude é aquele estado onde a pessoa, vamos dizer assim, tira completamente do seu campo de visão o aspecto religioso. E ele falava assim, na comunidade Shalom não é assim. Na nossa comunidade nós fazemos a experiência contrária. É na juventude que 95% da comunidade, né, talvez 90%, mas assim, é uma maioria clara, evidente, é na juventude que nós descobrimos a nossa vocação. É nessa juventude, nesse desejo de grandes coisas que é algo inato na vida de um jovem, é neste momento que Deus nos revela que Ele tem algo para nós, algo grandioso.
e nos faz sonhar com os seus sonhos. Claro, não podemos compreender tudo que Deus tem pela frente em nossas vidas, mas nos dá esse desejo dos sonhos. Eis aí um aspecto fundamental para compreender o quanto a juventude é um tempo oportuno, né? Então, nesse ponto, podemos dizer, é um kairos divino, é um tempo oportuno, justamente porque psicologicamente esse desejo grande, ele está ali presente, é um tempo oportuno para que nós continuemos. Sobre esse desejo, no final eu quero voltar, é muito importante, mas o Papa ele faz uma análise da igreja. Por que a igreja hoje, em uma parte considerável da Europa particularmente, mas outros lugares também, não consegue mostrar para o jovem esse desejo grande, né? Então o Papa faz uma reflexão também sobre isso. Um jovem não pode estar desanimado. É próprio dele sonhar coisas grandes, buscar horizontes amplos, ousar mais, ter vontade de conquistar o mundo, ser capaz de aceitar propostas desafiadoras e desejar contribuir com o melhor de si, com o melhor de si mesmo, para construir algo superior. Por isso, insisto com os jovens para não deixar que lhes roubem a esperança, repetindo a cada um: ninguém escarneça a tua juventude, como disse São Paulo a Timóteo. Ninguém te trate mal por causa da tua juventude. Ao contrário, reconheça aí um grande dom a ser cultivado e a ser nutrido com a palavra de Deus. Já o dizia o Salmo: Tu és minha esperança, ó Senhor Deus, e a minha confiança desde a juventude. Instruíste-me, ó Deus, desde a minha juventude até hoje anunciei sempre as tuas maravilhas. Nunca nos arrependeremos de gastar a própria juventude a fazer o bem, abrindo o coração ao Senhor e vivendo contra a corrente. De tudo isso, nada nos tira a juventude, antes fortalece-a e renova. É o Senhor quem te rejuvenesce como a águia, diz o Salmo 103, 102. Quando nós colocamos a confiança em Deus, então aí sim nossa força é renovada. E quantas vezes nós fizemos e se não fizemos, deveríamos fazer sempre. A confiança de estar, vamos dizer assim, sem força, eu ia dizer destruído, né? Sem ânimo, né? Realmente tomado pelo peso da vida, mas em um ato de fé, de dizer: Senhor, é pesado, mas eu confio em Ti. E eu não vivo para mim mesmo, eu Te pertenço. Já pelo batismo, eu Te pertenço. Depois, pelos outros sacramentos, a crisma, a Eucaristia, pela minha decisão de pertencer a Ti numa consagração particular, eu Te pertenço. E neste ato de fé, permitir que o Deus renove a nossa vida. Eu tive essa experiência muitas vezes. Diante do peso da vida e da missão que Deus me dava, ou dos momentos que eu vivi, senti que a confiança em Deus renovava tudo. Por isso a palavra de Deus se cumpria e se cumpre. E quer ser cumprida na tua vida, quer ser realizada, quer ser atualizada na tua vida. É isso que é a vontade de Deus. Essa juventude é que somos chamados. Entretanto, na passagem paralela do Evangelho de Mateus, né, quando se fala do jovem rico, já é uma outra passagem, aparece um jovem que se aproxima de Jesus desejoso de mais. Desejoso de mais, né? Que aquele espírito aberto típico dos jovens, com aquele espírito aberto típico dos jovens, que busca novos horizontes e grandes desafios. Na realidade, seu espírito já não era assim tão jovem, porque se apegara às riquezas e comodidades. Com a boca, dizia querer algo mais, mas quando Jesus lhe pede para ser generoso e distribuir os seus bens, deu-se conta de que não era capaz de desprender-se do que possuía. Ao ouvir isso, o jovem retirou-se contristado, renunciara à sua juventude. O jovem, ele justamente apegado às riquezas, incapaz de dizer o sim a Deus, ele comprovou a sua própria, vamos dizer assim na linguagem do Papa simbólica, velhice. Como? Retirou-se
contristado. Eis aí o símbolo dessa não juventude, dessa negação da juventude que é permanecer com Cristo. E o Papa diz, se perdeste o vigor interior, um conselho do Papa, os sonhos, se perdeste os sonhos, isso é dirigido a nós, né? Vamos dizer assim, esse momento formativo, ele antes de ser para que nós saiamos a dizer isso para outros, para os jovens, é primeiro para nós. Se perdeste o vigor interior, se perdeste os sonhos, se perdeste o entusiasmo, se perdeste a esperança, se perdeste a generosidade, diante de ti está Jesus, como parou diante do filho morto da viúva. E o Senhor, com todo o seu poder de ressuscitado, exorta-te, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Então, deste modo, o Papa ele demonstra quem é capaz de devolver a juventude a uma pessoa que perdeu justamente o sonho, perdeu o entusiasmo, perdeu o vigor interior, perdeu a esperança, a generosidade. Como está essa pessoa? O Papa apresenta justamente a imagem desse jovem morto da viúva de Naim, morto, né? Entregue, ali, deitado,